Bom, pessoal, vamos retomar aí as leituras bimodais compartilhadas. Estou lendo o livro do Napoleão Hill e, na verdade, eu queria fazer um detalhe aí, porque foi uma sequência de livros, né, do Napoleão Hill que eu comprei, O Poder do Subconsciente do Murphy e Segredos da Mente Milionária do outro autor. E eles todos, o motivo de ter pego esses três livros foi porque foram os livros que tiveram mais sucesso na leitura do Resumo Cast. E aí eu fiquei curioso, eu falei, por que esses livros bombaram? O que tem esses livros que têm atraído tanta gente? Todo mundo falou. E aí eu estava pensando, lendo o livro do Hill, e estava pensando por que essas coisas todas aconteceram, e acho que existe aí uma coisa interessante, uma coisa macro nesse movimento. Se a gente olhar de maneira geral, a gente está caminhando, do ponto de vista profissional, nós estamos caminhando de estados maiores, do ponto de vista de governos, para estados menores. Essa é uma macro tendência que está rolando em vários países. Nós estamos saindo da carteira assinada para as startups. Hoje um jovem, a possibilidade, isso era uma coisa comum em Israel, uma coisa comum nos Estados Unidos, mas hoje um jovem que diz que vai montar a sua startup no Brasil, não é uma coisa que os pais vão dizer, peraí, cara, que loucura é essa? Já é uma coisa super incentivada. O empreendedorismo hoje, está se falando em empreendedorismo. Então a gente está saindo dessa civilização 1.0, em que a gente tinha uma estrutura, governo com estabilidade no emprego, no caso do Brasil, né, estabilidade no emprego. O cara fazia um concurso na informática, digamos, né, na TI, em que ele fez um concurso que ele dominava uma linguagem, e dali a 2 anos aquela linguagem fica obsoleta e aquele cara teria que se reciclar. Ele vai se reciclar, quer se reciclar, ele se adapta bem à nova linguagem, né? Ou é um cara que é monolinguagem e aí de repente vai precisar contratar um outro cara para a nova linguagem. Então é uma coisa muito engessada. Num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais inovador, cada vez mais mutante, não bate com carteira assinada e não bate com estabilidade no emprego. Se não bate com carteira assinada, já não bate com estabilidade no emprego. Então você tem pessoas que tinham estabilidade no emprego saindo para o mercado. Pessoas que tinham carteira assinada saindo para o mercado. Pessoas que tinham o sonho de emprego, carteira assinada e emprego estatal estão saindo para o mercado. As pessoas hoje precisam criar o seu canal, precisam ter a sua voz. Então, nós estamos vivendo um momento de mudança emocional. Há uma forte necessidade de mudança emocional das pessoas em que elas precisam lidar com determinados sentimentos que foram extremamente arraigados para os nossos avós, para os nossos pais, e a gente precisa mudar isso agora, rapidamente, para poder sobreviver e competir nesse novo mercado. Um mercado empreendedor, um mercado em que cada pessoa, na verdade, tem que pensar como se fosse uma startup, que tem que trazer para si o marketing, que tem que trazer para si a captação de clientes, que tem que trazer para si, né? Não pode mais ter um intermediador no mercado, não pode mais ter um intermediador que vai ser o meu chefe que cuida do mercado para mim e eu terceirizei a minha relação com o mercado. Eu tenho que me relacionar com o mercado. Então, quando você lê esse livro, o Mais Esperto que o Diabo, ele vai trabalhar exatamente nessas emoções, ele vai estimular essas emoções de independência emocional. Você vai ver esse livro aqui, O Poder do Subconsciente, ele vai trabalhar na direção da independência emocional. Você vai ver esse livro, O Segredo da Mente Milionária, é a mesma coisa. É uma batalha emocional que a gente tem que passar de um mundo mais fixo, mais estruturado, menos flexível, que bateu no muro. O muro quebrou com
o muro quebrou com o digital, ele se flexibiliza, o cara do Uber tem que pensar no carro dele, no modelo dele, como se fosse uma micro startup, que ele é avaliado pelo cliente o tempo todo. É para esse mundo que a gente está caminhando. Uma avaliação constante das pessoas para manter uma determinada qualidade, né, a baixo custo. Quantidade com qualidade. Esse é o mundo que a gente está entrando. E a gente não tem estrutura emocional para isso. Esse que é o problema. A gente não tem estrutura emocional para isso. E aí essa literatura bombou no Resumo Cast exatamente por fornecer para as pessoas essa possibilidade. Então são livros que as pessoas estão trabalhando no emocional, né, internamente, assim, reduzindo a química da civilização 1.0 e tentando entender e incorporar a química da civilização 2.0. É um pouco por aí, é uma visão geral dos três livros. O que vocês me dizem? Bom, se você quiser participar das leituras compartilhadas, bimodais compartilhadas, me manda um zap. 21 99608 6422. E aí eu te digo como é que faz. Tá bom? Um abraço.